Designer, eu sei que você está aí se perguntando quais áreas, além do design gráfico, seria interessante você saber, dominar, ou pelo menos ter um conhecimento básico, e que seriam bem importantes e úteis no seu dia a dia de trabalho. Eu sei que você está se perguntando isso, eu também me perguntei isso durante um tempo, até que eu vi que algumas áreas são mais interessantes e que têm um impacto bem positivo no design gráfico. E eu vim aqui compartilhar com você 4 áreas que são bem legais de você também ter um conhecimento, de você aprender e estudar um pouquinho sobre para te ajudar aí na sua vida como designer. Mas antes de eu te passar toda essa informação, antes de eu te deixar um pouquinho mais nerd, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like nesse vídeo. Eu preciso que você faça isso para crescer esse canal aqui e eu continuar trazendo conteúdo para você. Aproveita também e me segue lá no Instagram que tem conteúdo novo todos os dias. Primeira área aqui que eu considero super importante você ter ali os conhecimentos básicos, fundamentos básicos e também ter um contato com a prática é a fotografia. E por que fotografia? Se você é social media ou trabalha com identidade visual, você já deu de cara em precisar de uma imagem que não tem por aí. A gente utiliza muito banco de imagens, para poder pegar imagens gratuitas. Enfim, tem bancos pagos também. Geralmente a gente apela por esses bancos de imagem que tem na internet para compor ali a parte de fotografia dos nossos projetos. Seja ali para social media, quando você vai fazer uma publicação para alguma hamburgueria, para alguma barbearia ou para algum projeto de identidade visual que você desenvolveu, que é importante ter ali imagens de pessoas do trabalho para demonstrar a personalidade da empresa. Só que, às vezes, a gente precisa de um material que a gente não encontra. E aí você tem que apelar para o quê? Você mesmo fazer. Você provavelmente já deu de cara com isso se você é social media, de precisar de uma imagem e o teu cliente mandar umas imagens péssimas para você trabalhar. E aí, dependendo do nível de critério que você e ele adotem, você tem que fotografar os alimentos, fotografar talvez ali os clientes da barbearia, como eu dei de exemplo antes. E aí, para fazer isso, você tem que ter esse conhecimento prévio de fotografia. Porque não é só pegar o celular, pegar uma câmera, sair fazendo umas fotos loucas da sua cabeça e achar que vai dar certo. Outra coisa é para identidade visual. Você, se trabalha com identidade visual há um tempo, você já deu de cara com algum projeto que nenhuma imagem em nenhum banco de imagens retratava exatamente aquilo que você queria. E para você conseguir ter esse resultado fiel à personalidade de alguma marca ou alguma ideia que você teve, você precisou fotografar. Às vezes, para fazer mockups também, a gente não encontra um mockup do jeito que a gente quer, dá pra você fazer isso a partir de fotografia, você mesmo criar o seu mockup completamente do zero. Então, fotografia é uma área ali que anda juntinho com o design e que funciona muito bem os dois juntos. É muito importante que você tenha esse conhecimento prévio. É claro, você não vai ser um fotógrafo profissional, mas que você entenda ali, dos fundamentos da fotografia, consiga criar uma composição, tirar uma boa foto, conseguir trabalhar na edição daquela foto também e conseguir pensar que tipo de foto eu preciso para esse projeto. E quando você consegue fazer essa associação, facilita muito a sua vida. Você também pode utilizar a fotografia para uso pessoal. Por exemplo, se você quiser criar umas fotografias suas para utilizar em post, tem muito designer que faz isso, que utiliza a própria imagem em post, em foto de perfil também, e você quer, claro, fazer uma fotografia mais profissional, para deixar a sua imagem mais bonitinha, E para isso você vai precisar entender um pouco de fotografia. Então, é uma área que só tem a agregar na sua vida como designer. Então, aconselho que se você tá aí de bobeira e não entende nada de fotografia, aconselho que você estude um pouquinho sobre essa área. Segunda área aqui super interessante para você dominar é a edição de vídeo. Aqui talvez seja muito mais uma questão pessoal do que profissional. Porque se você for designer de social media, identidade visual, designer de lançamento, editorial, você não vai lidar muito com vídeo, você não vai ver muito isso. Você vai lidar muito mais com coisas estáticas, imagens, vetores. Mas se você quiser crescer no mercado, se destacar e trazer bastante cliente, eu já disse 500 vezes que você vai precisar criar uma presença nas redes sociais. E aí, dentro das redes sociais, a gente sabe como os vídeos têm um impacto muito maior do que imagens. E aí você vai precisar dominar a edição de vídeo para não ficar dependente de outras pessoas. Por exemplo, quando eu comecei esse canal aqui, eu precisei estudar um pouco mais sobre edição de vídeo. Eu já sabia um pouco, mas era algo muito básico. Eu precisei entender um pouco melhor algumas paradas sobre edição para poder fazer isso daqui, Até hoje sou eu quem edito tudo, roteirizo tudo, enfim, gravo, faço tudo sozinha. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia precisar de alguém para fazer isso para mim. O que transforma esse seu processo na criação de conteúdo algo muito mais complexo. Então é muito importante você saber sobre todo esse processo de criação de um vídeo, Não só a edição, a parte ali de roteirização, storytelling, edição, gravação, tudo isso é muito importante de você saber para conseguir trabalhar e lidar com essa produção de conteúdo. Produção de conteúdo essa que é a terceira área aqui importante de você entender sobre. Porque diferente do que muita gente pensa, criar conteúdo não é só sair criando coisas aleatórias, postando nas redes sociais e esperando que aquilo dê certo. Não é assim que funciona, é algo muito mais complexo que isso. Existe toda uma estratégia, um planejamento, a história que você quer contar, o público
público que você quer atingir, qual é o seu objetivo com aquela produção de conteúdo. Existe todo um estudo por trás do conteúdo que você vai postar. Entender qual plataforma, qual formato funciona melhor pra você, entender onde tá o seu público. Porque, por exemplo, se eu decido hoje começar a criar conteúdo no Facebook, mas digamos que não tem ninguém de design gráfico por lá, entende que eu vou ficar falando sozinha? Eu vou gastar energia, vou gastar tempo, dedicação, trabalho com nada, porque eu não averiguei se tem pessoas lá dentro pra ver o que eu tô falando. Então, fazer todo esse estudo de redes sociais, entender quais formatos funcionam melhor pra qual tipo de conteúdo que você vai abordar, enfim, tem bastante coisa que você precisa estudar sobre pra conseguir fazer o seu conteúdo dar certo. E isso é extremamente importante pra você conseguir visibilidade, pra conseguir alcance, pra conseguir cliente, pra conseguir abrir porta pra empreendedorismo dentro da sua carreira. Então, produção de conteúdo eu acho que é uma das paradas mais importantes de você estudar hoje. Então, eu estou aqui basicamente implorando pra você aprender a fazer isso. Eu não estou falando pra você virar um influencer do dia pra noite e começar a falar sobre toda a sua vida não, tá? Eu mesma não faço isso. Mas compartilhar o seu trabalho, compartilhar ali o seu dia a dia, voltar da rotina de trabalho, ajudar outras pessoas, isso tudo é muito importante pra você conseguir visibilidade. Aproveita que atualmente não é todo mundo que faz isso e a gente tem um mercado bem menos disputado do que vai ser daqui pra frente. Você consegue ver isso a partir da evolução que a produção de conteúdo teve nos últimos anos, né? Alguns anos atrás, você falar que ia trabalhar com internet era uma maluquice e as pessoas, enfim, zoavam e afins. Hoje em dia tem gente que muda de vida completamente apenas trabalhando nas redes sociais. Muita gente quer fazer isso. Então, mais pra frente, eu acredito que várias outras pessoas, tipo, uma quantidade muito maior do que é hoje em dia, vão estar fazendo isso também. Então é interessante que você já comece logo, né, pra ficar na frente de uma galera. Então se você tá aí de bobeira se perguntando, o que eu estudo hoje, hein, além de design gráfico? Produção de conteúdo. Acho que nada mudou a minha vida tão rápido quanto produção de conteúdo. Eu aprendi muita coisa diferente, eu conheci muita gente diferente, eu desenvolvi muitas habilidades que eu sinceramente não tinha e que pra mim nem era, assim, algo que eu era boa fazendo. Fora também a graninha que entra quando você começa a se desenvolver dentro da produção de conteúdo, né? Então é uma área que vale muito a pena você estudar e começar a colocar em prática. E por último aqui, outra área que é bem interessante você estudar para entender pelo menos o básico é gestão de tráfego pago. Assim como fotografia, edição de vídeo, isso daqui é uma área completamente diferente do design. Você não vai se tornar o maior gestor de tráfego pago do mundo, você não vai ser o mais brabo que tem todo o conhecimento. Você vai entender o básico. Você vai entender o que é, como que funciona, você vai entender quais ferramentas você utiliza para fazer isso, quais plataformas. É muito importante que você entenda sobre essa área, até mesmo se você for contratar o serviço de outra pessoa. Porque, pô, se você vai contratar o serviço de alguém que você não faz a mínima ideia do que aquela pessoa vai fazer, fica muito fácil de te passarem a perna, né? Então, se você entende ali pelo menos o básico, você consegue ver se aquela pessoa tá fazendo realmente a coisa que ela deveria estar fazendo ou não. Ou, se você quiser, você pode começar sozinho. Eu sei que contratar um profissional, um gestor de tráfego pago é caro. Eu não tô aqui falando, as pessoas cobram muito caro, não. Tô falando que é caro, ponto. Você não vai ter dinheiro pra fazer isso no começo, provavelmente. Porque além de pagar o profissional, você tem que pagar pelos anúncios, aquela coisa toda. É uma parada que você vai ter que ter muito dinheiro. Não muito dinheiro, calma, tô exagerando um pouco também. Não tanto dinheiro assim, mas é um dinheiro que a galera que tá começando não tem. Então, pra você não ficar ali tão dependente de alguém, você consegue começar os seus primeiros investimentos em tráfego pago sozinho, se você tiver o conhecimento disso. E aí, pra você conseguir ter esse conhecimento, é claro, tem vários cursos gratuitos, vídeos aqui no YouTube de uma galera que se dedica só a te ensinar sobre isso, que você consegue ter uma noção bem interessante. Também tem alguns cursos que são pagos, mas que não são tão caros assim e que vai valer muito a pena você fazer pelo conhecimento. O que é o caso também de fotografia, edição de vídeo, tem alguns cursos que não são tão caros e que vale a pena você fazer esse investimento para você ter um conhecimento básico, um conhecimento prévio sobre aquele assunto, para você não ficar boiando nessas coisas, porque são assuntos importantes no seu dia a dia como designer. Foi o que eu falei, você não vai se tornar um expert, um profissional nessas áreas do dia pra noite, mas é muito importante que você tenha o conhecimento delas para você não ficar ali limitado, preso apenas ao seu conhecimento com design gráfico. Porque beleza, você é um ótimo designer, você sabe sobre software, você sabe a teoria, mas como que você vai fazer para se lançar no mercado? Você vai precisar entender de vendas, de administração, você vai precisar entender sobre edição de vídeo, fotografia, gestão de tráfego, produção de conteúdo, você vai ter que ter ideia sobre essas coisas. O design, por si só ali, ele não vai te levar muito longe. Você vai ter que ter essas pontes com outras áreas para conseguir fazer esse alcance, né? Para alcançar bastante gente. Essas 4 áreas são áreas que atualmente eu estudo e que, sinceramente, facilitou muito a minha vida. São áreas que em algum momento já salvaram a minha pele e que me permitiram não ficar dependendo de alguém. Então, eu quero isso pra você também, tá? Que você seja um ser humano independente. Eu arrumei essa caneta aqui em algum momento, eu acho que é do tablet, eu arrumei ela em algum momento, eu não solto mais. Muito bom falar com isso aqui na mão. Então, essa é a minha dica de 4 áreas super interessantes pra você estudar além de design gráfico. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se eu conseguir, é claro, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like.